Por 35 anos, o elefante Kavan viveu em condições precárias, tendo que viver em um zoológico, fazendo a alegria dos visitantes, mas por trás dessa diversão para o público, ele era machucado, sendo obrigado a arrancar aplausos do público, mas esse sofrimento tinha um objetivo: ganhar dinheiro. Mas o que aconteceu com Kavan? Eu quero te contar melhor essa história, vamos conferir. Vamos à história de Kavan então. A história começa com uma oração. Vou te explicar. Na década de 70, a jovem Zainzia, filha do então governante militar do Paquistão, Ziaul-Haq, assistiu um dos filmes de Bollywood, indústria de cinema da Índia. E nesse filme, ela se apaixonou por elefantes, depois de assistir ao filme Haat Mera Saat, sucesso nos anos 70. Foi aí então que Zainzia fez uma oração. Na oração ela dizia: querido Deus, me dê um elefante para ser meu amigo. A oração foi ouvida por seu pai mesmo. Mas o elefante não ficou na casa deles, tá? O elefante foi mantido no orfanato de elefantes Pinawala, no Sri Lanka. Kavan já tinha 1 ano e diziam ser órfão, mas isso não tem como saber realmente, não é? Depois de um tempo, em 1985, Kavan acabou em um zoológico em Islamabad, a capital do Paquistão, o zoológico de Marguzar, que havia sido construído apenas 7 anos antes, em 1977. Mas existia a conversa de que o zoológico sofria com a influência de funcionários corruptos. Resumindo, as autoridades não pareciam se importar com o que acontecia no zoológico ou com os seus animais. Não havia instalações veterinárias, nem suprimentos e remédios. Por que eu estou contando tudo isso? É porque nesse meio conturbado estava o elefante Kavan, a estrela do zoológico a propósito. O trabalho de Kavan era ficar na cerca para entreter a multidão durante o horário de funcionamento do zoológico. Erguer seu tronco com uma tigela de esmola quando seu treinador o cutucava com um gancho, e ele recolhia o dinheiro e o treinador embolsava o dinheiro que a multidão dava para Kavan. O lugar onde Kavan vivia era uma área do tamanho de meio campo de futebol e tinha uma cabana com piso de concreto. Um grupo de defesa relatou que no local que Kavan vivia não tinha qualquer tipo de estrutura para o animal viver ali. Nenhuma árvore, troncos, arbustos, pedras, nada. Não tinha nada. Fora que a casinha dele era uma piada, né? O elefante durante anos não viveu sozinho, tá? Ele tinha uma companheira, a Saeli. A necessidade de uma companhia era muito importante. Especialistas em vida selvagem dizem que os elefantes são cognitivamente sofisticados, quase como os humanos. Eles têm quase a mesma expectativa de vida, entre 60 a 70 anos na natureza, e têm emoções semelhantes, como fortes laços familiares, e eles também choram seus mortos, sabia? Mas em 2012, Saeli morreu. Contam que a causa da sua morte foi que ela teve um ataque cardíaco devido ao clima quente. Mas outros alegam que a causa da morte foi sepse. O que quer dizer isso? Em algum momento, as garras do gancho que penetraram muito fundo na sua pele não foram esterilizadas. Aí ela teve gangrena e morreu de choque séptico, que é uma infecção. Kavan passou a agir de maneira cada vez mais agressiva alguns anos antes da sua companheira morrer, Saeli. E desde 2000, ele já passava períodos longos acorrentado. Depois que Saeli morreu, então, ele piorou ainda mais. Seu cuidador avisou que ele era perigoso e não permitia que ninguém, incluindo ele mesmo, se aproximasse do elefante solitário. Por anos, parecia que ninguém se importava com o destino solitário do elefante.
Suas feridas infeccionaram e as correntes em torno das suas pernas deixaram cicatrizes permanentes. Ele ficou obeso e cheio de traumas. Cavan estava doente e isso estava claro. Mas ninguém queria perder a atração principal do zoológico, não é mesmo? Depois de toda essa situação, Cher soube da história de Cavan em 2016. A atriz e cantora que fundou o Free the Wild, uma instituição de proteção à vida selvagem, ela contratou então uma equipe jurídica para pressionar pela liberdade do elefante. Essa solicitação ordenou então o fechamento do zoológico para sempre, mas o destino de Cavan ainda parecia meio incerto. Cher, então, conseguiu garantir sua sobrevivência e iriam levá-lo até o Camboja, onde ele poderia viver o resto dos seus anos em um santuário protegido. Legal, né? Mas tinha um pequeno problema. Como iriam transportar um animal agressivo de 30 e poucos anos com problema de peso também? Não seria uma viagem fácil de avião e de repente encontraram uma solução. Começaram a cantar para ele. Aí depois de algum tempo perceberam que o elefante começou a se interessar pela voz que cantava e ele ficou mais calmo. Não muito tempo depois, Cavan, de agressivo, ficou bem mais calmo. Uma equipe de veterinários e especialistas passou meses trabalhando com Cavan para prepará-lo para a viagem. Um processo complicado devido ao seu tamanho e à quantidade de comida necessária no trajeto. O elefante também teve que ser ensinado a entrar na caixa de metal maciça que foi colocada num avião de carga para o voo. Cavan já chegou no santuário. Pois é, depois de ser descarregado de sua caixa de viagem gigante, Cavan caminhou ao redor do seu novo lar, talvez feliz por esticar as pernas após a sua longa jornada. Cavan ainda pode ter dificuldades para superar seus problemas psicológicos e se ajustar a um ambiente natural, mas ele finalmente tem a chance de ser um elefante de verdade e de viver em um lugar que pode chamar de lar. Emocionante, não é? Ainda bem que tudo acabou bem para Cavan e para os outros animais que estavam no zoológico, que também foram salvos. Me diz o que achou desse vídeo? Deixa nos comentários. Nos vemos no próximo vídeo, como sempre. Combinado? Tchau!